Moisés e o Êxodo, uma jornada de libertação e fé. Você já se perguntou o que a história de Moisés e o Êxodo pode ensinar sobre resistência, fé e libertação? Em um dos relatos mais poderosos da Bíblia, vemos um homem comum sendo chamado para realizar algo extraordinário: libertar um povo oprimido e caminhar pela fé, mesmo em meio a grandes desafios. A jornada de Moisés e do povo hebreu do cesto no Nilo até a travessia do Mar Vermelho é um poderoso símbolo de transformação, confiança em Deus e a promessa de um novo começo. Nesse vídeo, vamos explorar essa narrativa fascinante e como ela pode nos inspirar a enfrentar nossos próprios desertos da vida. Se você gosta de conteúdo que une história, fé e ensinamentos para o seu crescimento pessoal, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de novos vídeos. Vamos juntos nessa jornada. A história de Moisés e o Êxodo, relatada nos primeiros 15 capítulos do livro de Êxodo, é uma narrativa grandiosa que transcende sua época e ressoa até hoje como um simbolismo de resistência, fé e libertação. Situada no contexto histórico do Antigo Egito, ela revela a condição do povo hebreu, que vivia sob uma opressão crescente imposta por faraós, temerosos do aumento populacional dos israelitas. Esse medo culminou numa decisão cruel: a ordem de exterminar todos os recém-nascidos do sexo masculino, numa tentativa de subjugar a nação israelita antes que ela pudesse ameaçar o poder egípcio. Nesse cenário sombrio, a vida de Moisés começa de forma extraordinária. Sua mãe, num ato de coragem e desesperada esperança, escondeu o bebê por 3 meses e depois o colocou num cesto de juncos, confiando-o ao rio Nilo. Esse gesto de fé conduziu Moisés aos cuidados inesperados da filha de Faraó, que o resgatou das águas e o criou como um príncipe egípcio. Entretanto, mesmo crescendo em meio ao luxo e à educação da realeza, Moisés não perdeu a consciência de suas raízes hebraicas e do sofrimento de seu povo, demonstrando desde cedo o senso de justiça que marcaria sua vida. Sua adoção por uma princesa egípcia, um evento de aparente privilégio, destaca como o destino muitas vezes se manifesta de maneira paradoxal, preparando-o para enfrentar o futuro com conhecimentos e recursos que viriam a ser cruciais. O momento de virada na vida de Moisés ocorre quando ele presencia a violência contra um hebreu e intervém, matando um egípcio. Esse ato impulsivo o leva ao exílio no deserto de Midian, onde ele reconstrói sua vida como pastor e marido, vivendo longe do mundo palaciano. Esse período no deserto não foi apenas de exílio físico, mas também de introspecção e transformação pessoal. É significativo notar que o deserto, um lugar frequentemente associado à aridez e ao isolamento, se torna na narrativa bíblica um espaço de preparação e encontro com Deus. Durante seu tempo no deserto, ele tem um encontro divino que redefine sua missão. Uma sarça ardente, uma chama, que não consome, chama sua atenção no Monte Horebe. Deus se revela a Moisés nesse episódio marcante e lhe entrega a missão de libertar os hebreus da escravidão. Esse chamado divino não só reitera o poder e a soberania de Deus, mas também enfatiza como ele usa pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Diante da grandiosidade de sua tarefa, Moisés hesita. Ele questiona sua própria capacidade, sente-se inadequado e clama por sinais que confirmem a presença divina em sua missão. O diálogo entre Moisés e Deus não apenas revela a relutância de um homem comum diante de um desafio sobrenatural, mas também reflete nossa própria insegurança ao enfrentar desafios maiores do que nossa compreensão. Essa dúvida torna Moisés uma figura eminentemente humana, espelhando nossas próprias lutas internas com o chamado de Deus. Mas Deus é paciente. Ele equipa Moisés com um cajado que realiza milagres e promete sua presença constante, assegurando-lhe que não está sozinho. O retorno ao Egito é marcado por confrontos com Faraó, que simboliza o orgulho e a obstinação humana em seu auge. Moisés, armado apenas com sua fé e o poder de Deus, exige repetidamente que Faraó liberte o povo hebreu. A resposta é um coração endurecido, que se recusa a ceder. Deus então envia as 10 pragas ao Egito, cada uma desafiando uma divindade ou estrutura de poder egípcia, desmantelando o sistema religioso e político em que Faraó confiava. Essas pragas, ao mesmo tempo que trazem destruição,
também servem como uma série de lições pedagógicas tanto para os egípcios quanto para os hebreus. Desde a transformação do Nilo em sangue, até a última e mais devastadora praga, a morte dos primogênitos, cada intervenção divina não foi apenas uma demonstração de poder, mas também uma lição profunda sobre a fragilidade do homem diante do Todo-Poderoso. Elas ecoam até hoje, lembrando-nos da força superior que rege a criação. Após a derradeira praga, um faraó derrotado autoriza a saída dos hebreus, marcando um momento de libertação que transcende o físico e adentra o espiritual. A instituição da Páscoa nesse contexto reforça o significado do livramento. Cada porta marcada com o sangue do Cordeiro representava não apenas proteção contra o anjo da morte, mas um pacto renovado entre Deus e seu povo. Essa memória, transmitida de geração em geração, relembra como Deus intervém de maneira ativa e pessoal na história daqueles que confiam nele. A jornada pelo deserto até o Mar Vermelho representa mais do que apenas uma mudança geográfica. É um caminho de transição emocional e espiritual. Apesar de livres das correntes egípcias, os hebreus ainda carregavam os grilhões psicológicos da escravidão. Eles reclamavam, duvidavam e muitas vezes questionavam Moisés e o plano divino. Esse comportamento ecoa a luta interna que todos enfrentamos, a dificuldade de abandonar zonas de conforto, mesmo quando essas zonas são de sofrimento, e abraçar o incerto. Contudo, é nesses momentos de fraqueza e hesitação que Deus manifesta sua fidelidade. Ele guiava seu povo constantemente, por meio de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, fornecendo um sinal tangível de sua presença e cuidado. O ponto culminante ocorre na travessia do Mar Vermelho, quando os hebreus são perseguidos por um exército egípcio decidido a recapturá-los. Sob a orientação de Deus, Moisés ergue seu cajado, e as águas se dividem, criando um caminho seco para que o povo passe. Esse evento miraculoso é mais do que uma intervenção divina, é um ato simbólico de transformação, uma transição de uma existência de opressão para uma vida de promessa. Quando as águas retornam, destruindo o exército egípcio, Deus reafirma seu poder e protege seu povo de forma definitiva. Essa travessia não foi apenas uma questão de sobrevivência física, mas também um marco espiritual, simbolizando uma ruptura definitiva com o passado opressor e a possibilidade de um recomeço sob a guiação divina. Os cânticos de louvor que se seguiram, liderados por Moisés e sua irmã Miriam, expressaram a gratidão e a admiração por um Deus que não apenas liberta, mas também caminha ao lado do seu povo em cada etapa da jornada. Esses hinos não foram simples manifestações de alegria, eram declarações públicas de confiança no Deus que transforma dificuldades em vitórias e que permanece fiel às suas promessas. O eco desses louvores continua a inspirar até hoje aqueles que enfrentam seus próprios desertos e mares impossíveis de cruzar. As canções lideradas por Miriam, com seu pandeiro, acompanhadas pelo coro do povo, proclamavam um Deus de justiça, misericórdia e fidelidade. Cada nota ecoava a certeza de que aquele que libertou seus antepassados também é capaz de operar milagres em meio às crises contemporâneas, e que a confiança nele não será em vão. Aquele momento de celebração marcou não apenas o fim de uma longa escravidão, mas o início de uma nova era, repleta de desafios e incertezas. O deserto os aguardava, um lugar de provação e aprendizagem, onde Deus forjaria a identidade de seu povo, transformando uma multidão de escravos em uma nação destinada a refletir sua glória. Embora os israelitas frequentemente hesitassem, murmurassem e fraquejassem, o Êxodo permanece como um poderoso lembrete da paciência e graça divina, que nunca abandona aqueles a quem escolheu redimir. Essa história, embora ocorrida há milênios, carrega verdades que transcendem o tempo. Ela desafia cada geração a perguntar: o que significa confiar plenamente em Deus? Como reagimos quando nossas prisões pessoais, sejam elas medos, vícios ou circunstâncias adversas, nos desafiam a dar o passo de fé rumo ao desconhecido? Moisés e o povo hebreu, com suas falhas e momentos de glória, se tornam espelhos da humanidade, mostrando que a jornada da libertação espiritual não é linear, mas cheia de altos e baixos. Ainda assim, a promessa divina permanece constante. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. A história do Êxodo é um convite a viver com coragem e fé, reconhecendo que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho caminha hoje conosco,
guiando nossos passos e nos chamando para uma liberdade que transcende as circunstâncias externas. É uma jornada não apenas de sair da opressão, mas de entrar na plenitude do que significa ser verdadeiramente humano. Um reflexo do amor e poder do Criador. Espero que essa jornada pela história de Moisés e o Êxodo tenha tocado o seu coração e trago reflexões profundas sobre como Deus age em nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. A caminhada do povo hebreu do cativeiro à liberdade nos ensina muito sobre fé, resistência e como confiar plenamente no propósito divino, mesmo quando o caminho parece incerto ou desafiador. Como Moisés foi chamado para ser um instrumento de libertação, também somos chamados a viver com coragem, sabendo que Deus está conosco em cada passo da nossa própria jornada. Se você ficou inspirado por esse conteúdo e acredita que ele pode ser relevante para mais pessoas, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo mensagens que edificam e transformam vidas. E se esse vídeo tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos, familiares ou qualquer pessoa que você acredita que possa se beneficiar desse ensinamento. Juntos, podemos espalhar a luz e a esperança do Evangelho para todos. Muito obrigado por assistir e que a paz e a fé de Deus continuem te guiando. Até o próximo vídeo.